Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Muitas pessoas me perguntam, professor, de onde é que você tira as questões que você trata aqui no canal e basicamente de onde você tira as questões que você acerta nos concursos da advocacia pública? Sim, muitos concursos da advocacia pública, especialmente a segunda fase, algumas questões eu acerto nos cursos de segunda fase ministrados aqui na EBEG comigo. E nesse caso específico, não existe uma bola de cristal. Eu venho dizendo no canal já há muito tempo que para estudar para os concursos da advocacia pública você precisa prestar atenção em três tipos de temas. Os temas clássicos, que são os temas que sempre caem, responsabilidade civil, controle de constitucionalidade, intervenção do Estado na propriedade e por aí vai. Os temas próprios da Fazenda, que são os temas que envolvem a Fazenda Pública, e tanto temas doutrinários, quanto temas legislativos, quanto temas jurisprudenciais. Se eles estiverem de alguma forma ligados à Fazenda Pública, é importante saber, porque você se prepara para concursos da advocacia pública. E os temas do momento. Temas do momento são temas da jurisprudência que estão na órbita das discussões jurídicas atuais e que, portanto, estão também fazendo parte da atualização dos examinadores das próximas provas. Então, temas clássicos que sempre caem, temas relacionados à Fazenda, o que eu chamo de temas da Fazenda, e os temas do momento. Esses são os principais temas que você tem que se preocupar nos estudos para a advocacia pública, especialmente se você tiver que enfrentar uma segunda fase. Muito bem, onde estarão as próximas questões do tema judicialização da saúde das tuas próximas provas da advocacia pública? Eu não tenho bola de cristal, mas eu não temo nem tenho nenhum receio em dizer que as próximas questões sobre judicialização da saúde estarão na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que muito provavelmente serão decididas amanhã, dia 22 de maio. Na sessão de amanhã, no dia 22 de maio, depois de 2 anos e meio aproximadamente, o Supremo volta a discutir o tema judicialização da saúde. Esse tema é extremamente importante porque é um tema que trata de responsabilidade do Estado no que diz respeito à política pública saúde, então não deixa de ser um tema clássico, porque saúde é um tema clássico constitucional. É um tema vinculado à fazenda pública, porque o dever de prestar a política pública é do Estado, e aí Estado, leia-se Estado lato sensu, Estado, União e municípios, e é um tema típico, nesse caso, do momento, porque é um tema que volta à pauta do Supremo depois de 2 anos e meio aproximadamente, e o Supremo vai resolver várias questões atinentes à judicialização da saúde para liberar mais ou menos 40 mil processos sobrestados esperando essa decisão de amanhã. Nós temos 40 mil processos parados aguardando o Supremo Tribunal Federal e muitos outros em curso que terão, nesse caso, impacto nas decisões de juízes de primeiro grau e de instâncias de segundo grau a partir do que decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento de amanhã. Não preciso também falar muito sobre a importância financeira dessas decisões do Supremo, porque em saúde se gastou, em saúde pública, a partir de decisões judiciais, no ano passado, 2018, 17 bilhões, e só nesse ano as decisões judiciais que delimitam gastos do Estado com saúde já vão na casa dos 7 bilhões. O Supremo Tribunal Federal voltará a julgar amanhã 3 recursos extraordinários, que nesse caso específico têm repercussão geral reconhecida, e a partir deles nós teremos fixação de teses. Os temas são esses aqui, ó. O Supremo vai julgar, por meio do recurso extraordinário 566.471, se o Estado deve fornecer medicamento de alto custo, isso é extremamente importante, medicamentos caríssimos, e aqui você tem uma discussão interessante, se o Estado está obrigado a adquirir um medicamento de R$1 milhão para uma única pessoa, quando esse R$1 milhão impacta várias outras pessoas na política pública saúde. Essa é uma escolha importante que o Supremo vai ter que fazer. Depois você tem, no recurso extraordinário, 1.165.959,
o Supremo vai ter que decidir se o Estado tem o dever de fornecer medicamento não registrado pela Anvisa. Nós temos jurisprudência do STJ dizendo que não, mas aqui nós vamos ter que saber o que diz o Supremo Tribunal Federal nesse recurso extraordinário com repercussão geral e com fixação de tese. E depois o Supremo, no recurso extraordinário 855.178, vai nos dizer como se dá efetivamente a responsabilidade solidária dos entes federados no que diz respeito à política pública saúde, se aqui vai existir ou não por parte do Supremo Tribunal Federal um checklist no que diz respeito àquilo que deve pagar a União, aquilo que deve pagar Estado, aquilo que deve pagar município. Nessas ações de amanhã, se espera que o Supremo não somente resolva esses problemas jurídicos que são postos à apreciação da Corte Maior, como também estipule ou crie requisitos para aplicação da decisão. Essa decisão ou essas decisões de amanhã são tão importantes quanto aquela decisão do Supremo que estabeleceu a correção monetária em precatório. Lembra que naquela decisão lá o Supremo praticamente disse, quando acontecer isso, aplique isso. Se o crédito não for tributário é assim, se for tributário é assado, se for FGTS é assim, se não for é assado. Nós entendemos efetivamente que o Supremo amanhã, para que resolva essas questões específicas da seara saúde, ele não somente estabeleça julgamentos sobre o que pode e o que não pode, como também estabeleça critérios de aplicação do que ele entende devido. Então amanhã, a decisão do Supremo no que diz respeito a medicamentos de alto custo, a medicamentos registrados ou não pela Anvisa, que se devem ser ou não entregues pelo Estado ao particular, e como se dá a responsabilidade solidária dos entes federados, é uma decisão que vai impactar diretamente na forma como o Estado realiza a política pública de saúde. E muito provavelmente desses julgamentos o Supremo vai estabelecer exatamente aquilo que pode, deve, não deve fazer o Estado quando nós estivermos diante de situações como as que serão decididas pela Corte Maior amanhã. Então, acompanhar a sessão do Supremo Tribunal Federal, se você não pode, tudo bem, mas saber como se deu o julgamento amanhã do que entender o Supremo Tribunal Federal acerca da judicialização da saúde é fundamental para quem vai prestar concursos para a advocacia pública, porque muito provavelmente o que será decidido pelo Supremo amanhã vai estar nas próximas provas de procuradoria, especialmente segunda fase, especialmente prova oral. Para que você estude judicialização da saúde, na minha visão, não tem muito segredo. Você precisa estudar a parte da Constituição Federal que trata da saúde, você precisa estudar a Lei 8.080 e você precisa estudar basicamente a jurisprudência do STJ e do Supremo Tribunal Federal, estudando efetivamente as principais decisões, aquelas com repercussão geral e firmação de tese, no que diz respeito ao Supremo Tribunal Federal, e aquelas do STJ de maior calibre, que são cobradas em provas de segunda fase e provas orais da advocacia pública. Nós já tivemos os votos do Marco Aurélio, do Barroso e do Fachin. Nesses votos nós temos uma formação de entendimento do tribunal no sentido de que o Estado deve sim entregar ao particular medicamento de alto custo, mas o Barroso e o Fachin criaram vários critérios e requisitos para essa entrega, não somente medicamentos de alto custo, como também medicamentos não registrados pela Anvisa. Nós sabemos que o STJ entende que não é possível entregar medicamento não registrado pela Anvisa porque seria o Estado descumprindo, ou, nesse caso específico, estabelecendo uma conduta que é proibida pela Lei 8.080. Mas o Supremo vai decidir exatamente como se procede isso amanhã. Se não tivermos nenhum voto vista, amanhã o Supremo resolve a parada e eu imagino que isso aconteça, então isso é muito importante. Quem começa votando amanhã é o ministro Alexandre de Moraes. Então, professor, de onde é que você tira as questões e como é que você acerta questões que estão na segunda fase ou nas provas orais da advocacia pública? Eu não tenho bola de cristal, são temas do momento, temas próprios da Fazenda e temas clássicos. Esse tema, judicialização da saúde, a um só tempo é tema clássico, é tema próprio da Fazenda e é tema do momento. E o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal amanhã tem tudo para estar nas próximas provas de procuradoria. Então não se esqueça, amanhã o Supremo decide basicamente se o Estado deve entregar ao particular medicamento de alto custo, se deve entregar ao particular medicamento não registrado pela Anvisa e como se dá a responsabilidade solidária dos entes federados, ou seja, quem é responsável pelo quê,
quem paga o quê, porque hoje nós temos uma jurisprudência no sentido de que União, Estado e município são solidariamente responsáveis, mas nós não temos efetivamente nada que diga quem se responsabiliza pelo quê. Talvez o Supremo resolva isso amanhã. Não obstante, todas essas decisões, com teses favoráveis ou desfavoráveis à Fazenda Pública, serão extremamente exploradas nos próximos concursos da advocacia pública, eu não tenho dúvida. Lógico, eu vou trazer ao canal as minhas impressões e as análises dessas decisões a partir da visão de um advogado público e daquilo que eu imagino tem que ser defendido em uma segunda fase, em uma prova oral. Mas não se esqueça, amanhã é um dia crucial para os seus estudos da advocacia pública e especialmente para acompanhar as decisões do Supremo no tema judicialização da saúde. Eu sou Birajara Casado, se você quiser continuar acompanhando vídeos como esse, se inscreve no canal, clica no sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir conteúdo novo, você vai ser notificado por e-mail e também pelo celular. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.